Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus aqui no livro de Provérbios, no capítulo 26, verso 20, né? Se não me falha a memória. Exatamente. 6, verso 20. Vai ler. É 26, 20? É, tá aí, tá bom? Vamos ler juntos aí? Digam comigo. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Amém? Desculpa aí, eu mandei, eu acho que ele é mais novo do que eu, é mais fácil de abaixar. A gente, quando tem uma certa idade, para se abaixar é uma luta, né? Você se abaixa quando você quer levantar, aí a terra começa a chamar você. Vem, vem, você luta para se levantar, e aquilo parece que puxa você para baixo. É uma coisa, né? Mas podemos assentar. Eu quero conversar com você nessa tarde, nesse final de tarde, sobre isso. Às vezes a gente está em busca da felicidade. Vocês sabem que uma das coisas que as pessoas mais buscam e primam é exatamente essa possibilidade de ser feliz. E a gente quer ser feliz, a gente luta por isso, mas parece que a felicidade ela se distancia tanto da gente, porque às vezes na cabeça de algumas pessoas a felicidade ela está ligada a determinados bens materiais, a determinadas conquistas, ao fato de conseguir isso, conseguir aquilo e realizar sonhos. E quando a gente percebe que de repente há essa observação que a felicidade da verdade ela está totalmente ligada aos nossos relacionamentos interpessoais, a convivência com pessoas. Você pode perceber que uma pessoa ela pode ter muito dinheiro, mas se ele não tiver amigos, ele se torna uma pessoa extremamente solitária e a vida começa a perder muito sentido para a própria pessoa. Mas, por outro lado, viver bem e estar em paz com pessoas e ser feliz, às vezes parece que não é uma coisa tão fácil assim, por conta, muitas vezes, da nossa própria natureza, quando se trata de se relacionar com outras pessoas. Às vezes nós não nos relacionamos bem, às vezes nós temos inúmeros problemas, às vezes até psicológicos, problemas comportamentais, que a gente, às vezes, torna a nossa vida, a nossa maneira de ser, muito pesada para outra pessoa. E tem muita coisa que atrapalha muito você conviver com alguém. Existem problemas, por exemplo, que está na gente, que às vezes a gente não percebe, e esses problemas, eles acabam gerando uma dificuldade muito grande e começa a criar conflitos, começa a criar em todas as nossas convivências, em todos os nossos relacionamentos, eles são sempre envolvidos em muita contenda. São relacionamentos que sempre são pesados, porque sempre o que está muito presente nas pessoas com quem a gente se relaciona, dentro das nossas convivências, está exatamente essa dificuldade de viver em harmonia, de viver em paz. E às vezes a nossa vida ela é totalmente marcada por brigas, por contendas constantes, ou por uma coisa que às vezes é muito comum o ser humano fazer, que é a coisa mais terrível que possa acontecer dentro de um relacionamento, é quando a pessoa tem a mania de se projetar na outra pessoa. E essa projeção, segundo o que a gente lê e sabe, por exemplo, é quando a pessoa tenta transferir para outra pessoa os defeitos que ele tem. É uma forma dele agir. Veja bem uma coisa, as ações dele estão diretamente ligadas na necessidade de tentar fugir daquilo que ele é, daquilo que ele faz, tentando passar para outra pessoa e projetando na pessoa exatamente os defeitos que ele rejeita. E você consegue ver muito isso nitidamente, às vezes, quando você vê uma pessoa falar muito, expor demais os seus defeitos, pode ter certeza que ele está tentando projetar em você alguma coisa que ele está rejeitando em si mesmo e tentando passar para outras pessoas, principalmente para as pessoas com quem ele convive, e isso é uma coisa tão ruim, que dificulta totalmente a vida da pessoa. Isso tira a possibilidade de felicidade. Quando você vive essa situação de relacionamento
onde você constantemente está sendo projetado por alguém dentro daquilo que ele tenta colocar em você, que você é, que na verdade você percebe que ele é assim ou que ela é assim, mas ele tenta transferir para você como uma forma também de se livrar dos próprios defeitos que tem. Isso gera uma dificuldade tão grande nas convivências da gente. E a Bíblia deixa claro que todas essas situações geram aquilo que nós chamamos de discórdia. E a discórdia é exatamente aquilo que a gente sempre fala, as pessoas vão perdendo a importância para outras, porque essa palavra de discórdia significa sair do coração. A palavra córdia vem de coração. É quando a pessoa começa a sair do coração e o próprio tempo vai fazendo a pessoa sair do coração do outro por conta, não somente dessa questão relacionada com a projeção, pela falta de tolerância, pela falta muitas vezes de mansidão e de ponderação na convivência e no relacionamento com outra pessoa. Isso tudo gera uma infelicidade tão grande, tanto para a pessoa que não tem controle de si mesmo, como aquela pessoa que de repente está recebendo toda aquela carga de acusações e de uma série de outras coisas sobre si, por conta de uma pessoa totalmente desequilibrada, desajustada e que não consegue realmente administrar muito bem as suas próprias emoções e projeta em cima do outro toda essa dificuldade. A gente tem que aprender a conviver com pessoas. E se nós não aprendermos a conviver com pessoas, nós nos tornamos pessoas muito pesadas para outras pessoas. E Deus está querendo fazer isso, tentando fazer você passar determinadas situações e criar uma situação de repetição, de mudança, de necessidade de mudança na sua própria vida, porque o nosso cérebro, ele só compreende, entende e consegue realmente gravar as coisas por conta da repetição. Você tem que estar repetindo as coisas. Por isso que às vezes você não entende. Poxa, meu Deus, eu passei essa situação e tal, estou passando de novo. Deus faz você passar quantas vezes for necessário, até você aprender, porque o processo de aprendimento do próprio cérebro está no fato da repetição das coisas. Você repete até conseguir realmente aprender dentro desse processo de necessidade de mudança. Às vezes tem pessoas que passam decepções várias vezes dentro da mesma situação até aprender que precisa mudar. Até aprender que precisa mudar. E essas coisas se tornam difíceis porque conviver com pessoas que necessitam de determinadas mudanças e que não reconhecem em si exatamente os defeitos que têm, mas que se tornam pesadas para outras pessoas. Elas estão marcadas simplesmente, sabe o quê? Marcadas para viver uma vida solitária, para viver uma vida sozinha, porque vai chegar um momento que a sequência de desencontros da vida da própria pessoa, por conta da necessidade de se permitir essa mudança, de criar essa sabedoria para poder mudar a sua própria vida, vai chegar um momento em que ele vai ter uma sequência da sua vida de fracassos das suas convivências e dos seus relacionamentos interpessoais. E o que vai acontecer é que a pessoa de repente vai ficar isolada, sozinha, porque tudo que funciona em sua volta vai criar um sentimento de rejeição por conta exatamente das atitudes que devem ser mudadas e que às vezes a pessoa não se importa em pedir ajuda para Deus para poder mudar. Salomão era um homem muito sábio, né? Mas apesar de ser um homem sábio, a gente sabe que ele acabou se dando mal no final da história dele. Porque tem duas coisas que destrói o homem, que tira a capacidade de acertar, que tira a capacidade, como eu até coloquei aqui, a capacidade do cérebro de tomar as decisões certas. Existe uma área do cérebro da gente que é chamada de córtex frontal, que é essa parte da testa aqui, onde está realmente o poder das decisões, que às vezes ele só tem uma forma de ser inibido, só tem duas coisas que inibem ele.
e que faz você perder a razão, perder a decisão certa, perder a capacidade assertiva. É muito álcool, tira essa capacidade do cérebro, do córtex frontal, de você poder realmente decidir certo, de ter as decisões assertivas. Você vê que uma pessoa, quando ela bebe muito, ela faz um monte de coisa que tu vai contar para ele no outro dia que ele não acredita. Faz só besteira, não é verdade? O sujeito bebeu demais, ele fica fazendo coisa, fala coisas, tem atitudes que não parece normal. Por quê? Porque o muito álcool, ele tira a capacidade realmente do nosso córtex frontal de poder realmente ter a decisão certa, de poder fazer com que essa área racional do cérebro da gente venha de fato funcionar. A outra coisa que tira essa racionalidade, a capacidade do cérebro de raciocinar direitinho, é a paixão. Vocês sabiam disso? A paixão. Para vocês terem uma ideia, como isso é muito interessante até falar antes de entrar nesse assunto aí, a paixão, ela é aquele sentimento intenso que a ciência diz que dura de 12 a 48 meses. Aquela intensidade por uma determinada coisa. Isso não se refere só a paixão por uma pessoa, a qualquer outra coisa. As pessoas podem realmente ter paixão até pela compulsão para o jogo, alguma coisa. Eu até coloquei alguma coisa sobre paixão. Eu até separei aqui. Não, isso aí foi o passional. Eu coloquei o outro, a paixão. Não mandei a paixão para você. Foi o último que eu mandei, olha. Não, também não é isso. Nós erramos. Paixão. É isso aí. Sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento, o pensamento também. O amor, o ódio, o desejo demonstrado de maneira extrema. Atração muito viva que sente por alguma coisa. Tem paixão pelo namorado, por exemplo. Essa paixão, ela tem o mesmo faz no cérebro o mesmo efeito que o excesso de álcool faz. Você perde a racionalidade. Por isso que a gente não entende. Poxa, mas o Salomão, que era um camarada tão inteligente, tão sábio, que falou uma série de coisas boas, que a gente estuda até hoje, como é então que ele, no final da vida dele, ele se acabou, porque ele se apaixonou. E as mulheres, porque ele se apaixonou, elas induziram ele a seguir outros deuses, a se envolver com outros deuses. Olha só. E como o cérebro dele estava comprometido pela paixão, ele perdeu a capacidade de raciocinar da forma correta, porque estava tudo comprometido exatamente pela paixão que ele tinha. E ele acabou perdendo o rumo da vida dele, porque as mulheres, por quem ele se apaixonou, levaram ele para deuses estranhos, e como ele estava comprometido, o cérebro, o córtex frontal comprometido pela paixão, assim como fica comprometido pelo excesso de álcool, o que aconteceu é que ele simplesmente perdeu essa racionalidade, a capacidade de poder pensar antes de agir. A paixão tira de você essa capacidade de pensar antes de agir, e ele acabou perdendo a vida dele por conta disso. E às vezes é comum as pessoas também perderem a vida por conta dessa situação, de viverem a vida se envenenando por conta de uma série de situações, alguma coisa extrema que leva as pessoas a atitudes, por exemplo, extremada. Tem pessoas que têm um relacionamento e o relacionamento dele, em vez de trazer paz para ele, traz muito estresse, traz um estresse extremo. E a ciência fala claramente que quanto mais estresse você tem, mais cortisol você produz, você envenena a sua vida. Você vai produzindo cortisol, que é exatamente alguma coisa que não vai fazer bem para você. Aí começam a aparecer essas doenças que as pessoas nem sabem por que vivem. Está aí, os médicos estão falando que o excesso de estresse realmente acaba com o teu coração, faz você morrer até de ataque cardíaco. O excesso de cortisol que você produz
dentro de uma situação conflitante, de estresse constante, vai simplesmente acabando com a tua vida. Se você tem uma vida conflitante, se você tem uma vida onde o teu relacionamento está pautado na briga, na confusão, na agressão, no estresse alto, violento, essa situação toda, você vai morrendo aos poucos. Chega um momento que o teu coração não vai ter como suportar essa pressão toda. O excesso de cortisol e uma série de coisas que vai acontecendo no teu organismo, que você está comprovado pela ciência, e você acaba sucumbindo por não resistir isso aí. E parece que só a palavra de Deus tem a capacidade de nos ensinar a vivermos da maneira correta, a procurarmos exatamente esses pontos de equilíbrio na vida da gente, para poder nos equilibrarmos como pessoa e como ser humano, e não ficarmos estragando a nossa vida. Esse hormônio, por exemplo, cortisol em excesso, vai destruir a gente. A gente precisa de serotonina, que é o outro hormônio da felicidade, que se reproduz quando no afeto, no carinho, no abraço, na demonstração de importância com a outra pessoa. Esse faz bem para nós. Mas a ausência do afeto, a ausência do carinho, a relação extrema, fundamentada exatamente nessa paixão totalmente descontrolada, que faz com que você realmente tenha uma vida totalmente envolvida na contenda, na briga, na dificuldade de se relacionar, isso não faz bem, faz você adoecer e envenena completamente a sua vida. Aí você tem que encontrar uma forma de aprender a viver e de aprender simplesmente a se relacionar bem, exatamente para que a sua vida não venha a sucumbir antes da hora. Se a coisa está ruim para você, se não está lhe fazendo bem, se está te levando ao estresse extremo, uma relação, uma convivência, se proteja, se blinde para você não morrer junto com a pessoa. Você tem que descobrir uma maneira de poder realmente administrar muito bem isso, ou se blindar para não se afetar. Porque se você não conseguir se blindar para não se afetar por todo esse clima que se cria dentro de um relacionamento, de uma convivência tempestuosa, você acaba realmente se desajustando, se desequilibrando e perdendo a capacidade das decisões assertivas da sua própria vida, por conta de tudo isso que influencia você e que tira de você a capacidade de raciocinar. E são tantas coisas que hoje, por exemplo, a ciência sabe sobre essas coisas que a Bíblia fala, nos fala de uma maneira mais científica, que a gente vai descobrindo uma série de coisas interessantíssimas de como viver melhor. A Bíblia está aí cheia de propostas dizendo você, para viver melhor, viva assim. Por isso que Paulo, quando recomendou ao Timóteo alguma coisa, ele falou para o Timóteo: foge das paixões, falou para ele. O verso eu até coloquei aí. Olha o que ele colocou aqui, o Timóteo. Porque sabia que a paixão podia atrapalhar toda a vida do Timóteo. Ia desajustá-lo e desequilibrá-lo. E Paulo então diz: foge também das paixões da mocidade. E no lugar disso procura seguir a justiça, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Diga glória a Deus. Procura viver bem, principalmente com aquelas pessoas que invocam a Deus, que pelo fato de invocarem a Deus, têm um comportamento influenciado exatamente pelos ensinamentos do próprio Deus. E quando uma pessoa está influenciada por Deus na sua própria vida, que Jesus realmente não só influencia, mas pauta a sua vida, as suas atitudes, as suas ações, as suas reações, ele é uma pessoa tranquila para conviver e para se relacionar. Amém? Vocês estão só ouvindo aí, né? Eu fico aqui preocupado se a cabeça de vocês está só trabalhando. É difícil você não estar pensando em alguém aqui. Você fica, olha, a gente fala assim mesmo, queria que o fulano estivesse aqui para ouvir isso, né? A gente sempre acha que o fulano que precisa ouvir e não a gente. Não é assim? Parece que sempre o outro tem mais necessidade de ouvir do que a gente de ouvir. Então Paulo chegou e disse: foge da paixão, porque senão a tua vida vai estragar todinha. O Paulo estava falando aqui para o Timóteo. Foge das paixões. Olha, eu tenho aprendido muita coisa, que ultimamente tenho conversado muito com um neurocientista que é muito bom.
Eu acho que vocês não conhecem dele. E a gente fica conversando horas e horas sobre a cabeça, sobre o cérebro. O nome dele é Bruno de Oliveira. Alguém conhece aqui? Eu converso com ele bastante sobre isso aí, para a gente tentar entender algumas coisas que às vezes você não consegue entender assim, a olho nu. Mas tem coisas que tem muita explicação, coisas que a gente não entende. Então vejam bem, o Salomão, por exemplo, ele estava preocupado, né? Na experiência que ele teve de relacionamento, eu imagino que a vida dele deveria ser uma loucura. Ele tinha que ser muito equilibrado no começo para poder conviver como ele convivia, porque a Bíblia diz que era permitido naquela época para um rei, e ele tinha 700 mulheres. Meu irmão, uma gera um problema violento. Você imagina 700? Você já imaginou a loucura aquela vida desse sujeito? Você imagina só. Acho que por isso que ele desconverteu, sei lá o que aconteceu com ele. A cabeça dele não aguentou. E ele falando, por exemplo, ele disse essas palavras de sabedoria que eu escolhi para pregar para vocês. Olha que diz. Vamos voltar ao verso lá, tá? O verso lá. Sem lenha o fogo se apague, não havendo maldizente cessa contenda. Ele falou que todas as brigas, as contendas das pessoas, elas se potencializam, sabe por quê? Porque as pessoas acabam cooperando e colocando lenha para o negócio ficar pior. Em vez de ficar calado, ele abre a boca e começa a falar besteira também. E o que ele dá? Ele dá ressonância àquela pessoa que é desajustada, que é desequilibrada. E se você realmente dá para a pessoa um retorno já do desajuste que ele tem, e você, sem nenhum equilíbrio também, começa a revidar na mesma altura, você vai potencializar, você vai somatizar uma série de problemas e de dificuldades que só vai ser ruim para a sua própria vida. Um dia desse eu preguei aqui sobre estar em silêncio. Tem momento que o silêncio é terapêutico. Você aprender a ficar calado em determinadas situações. Mas tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que imaginam que se alguém fala com ele num tom alto, ele tem que falar num tom mais alto ainda. E se ele fala num tom mais alto, ele acha que está se protegendo. Mas ele não está se protegendo. Ele está colocando o quê? Digam alto. Lenha na fogueira. Aí o que é ruim vai ficando pior. A vida vira uma loucura. A vida vira um desajuste total. Vira um desajuste total. Então ele disse isso: olha, se você não colocar lenha no fogo, disse Salomão, o fogo vai apagar. As coisas se acalmam. E se você não ficar falando demais, falando besteira, maldizente é falar coisa ruim. Maldizente, aquele que diz coisas que não são boas. Se você não for maldizente, e no lugar então de ficar falando coisas más, coisas ruins, ou dizer coisas ruins e dizer coisas desagradáveis, você não fazer isso, ele diz que você vai conseguir fazer cessar a contenda. A contenda para, porque muitas vezes a contenda, para poder existir, alguém tem que colocar lenha e ter uma certa provocação e uma reação para poder gerar toda uma situação que tira a nossa paz e que tira a nossa felicidade. Às vezes, quando você é dessa pessoa que fica calada, que tem uma outra reação, as pessoas podem até chamar você de frio por isso. Porque no comum eles acham que você tem que arder em raiva, em ódio e rebater o que o outro está falando. E quando você não tem essa reação, a pessoa fica tão incomodada que ela imagina que você é frio, mas não é. Você só está tomando a atitude certa e a reação certa para tentar fazer cessar a discussão. E ele disse mais ainda no verso 21. Vamos ler juntos? Como o carvão e a lenha do fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Vocês entenderam? Quem é briguento aqui? Levante a mão. Ninguém. Levantou só uma ali. Quem é briguento aqui? Levante a mão. Tu é briguento, Paulo?
Ah, não, tu está só segurando ali, né? Porque eu pensei que tu estava levantando a mão. Quem é bonzinho aqui? Levante a mão. É interessante como a gente se acha bonzinho. Sempre a culpa é do outro. A gente não atiça nada, a gente não cria nada. Salomão está dizendo aqui uma coisa interessante. Que assim como o carvão é como a brasa é a lenha e o fogo, assim é o briguento. Aquela pessoa que briga por qualquer coisa, que tem uma língua, sempre tem uma resposta na ponta da língua. Tem gente que tem esse poder, que na ponta da língua dele, quando ele abre assim, ele joga a pessoa para baixo, ele tira todo o argumento, ele acaba com a pessoa com as coisas que ele fala. E às vezes a pessoa faz isso de uma serenidade tão grande, que depois a pessoa para e diz: eu não sei por que ele está assim. E, às vezes na serenidade, muitas vezes a forma de você atingir o outro não está nem no tom das suas palavras, está no que você diz. Está no que você diz. As coisas que você fala podem penetrar muito na alma de alguém. E geralmente as pessoas que têm esse mecanismo de defesa, de tentar projetar a vida do outro, ele é muito gritão. É muito falastrão, ele grita muito. Quando ele quer projetar o defeito dele no outro, ele fala, ele grita, ele pressiona. Mas aquele que tem o poder realmente da língua, que é o briguento, às vezes lentamente ele diz uma palavra que acaba com o outro. E essas coisas, baseado pela Bíblia, tira a nossa paz. Quando você vai ler a palavra de Deus, Jesus, ele ensinou, a Bíblia está cheia de ensinamento, para você buscar os frutos do Espírito. Quando você consegue buscar o fruto do Espírito, você inibe em você todas essas reações tóxicas e venenosas que às vezes evaporam ou aflora de você, que acaba atrapalhando a sua vida e dificultando. Tem gente que repete as coisas, repete, que desequilibra qualquer um e desajusta qualquer um. Tem pessoas que não esquecem, que eles ficam batendo naquela tecla, ainda que eles sabem que não é verdade, mas ele tem aquilo ali como trunfo para poder atingir o outro. E quando você vai ler a palavra de Deus, a Bíblia tenta mostrar para você a importância de ter os frutos do Espírito. Mas o que é o fruto do Espírito? Tem alguém que não sabe o que é o fruto do Espírito? Levante a mão. Algumas pessoas não sabem, eu vou explicar para você. O fruto do Espírito é alguma coisa que molda o nosso comportamento e o nosso caráter. Quando a gente fala na Bíblia, geralmente o que as pessoas adoram falar na Bíblia é dos dons do Espírito. Ah, eu tenho o dom de curar, eu tenho o dom de profetizar, eu tenho o dom disso, tenho o dom daquilo. E as pessoas às vezes se orgulham de ter determinados dons. Mas eu quero dizer para você que os dons são dados por Deus para qualquer um de nós, para o serviço da obra de Deus. Mas tem dom que a pessoa tem, mas se ele não se cuidar e não procurar os frutos do Espírito, ele vai para o inferno com dom e tudo. Porque o dom não nos impede da condenação, mas o fruto impede. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um dom, fulano tem um dom de profetizar, mas você vai ver os frutos dele não são bons. O sujeito profetiza, pula, rodopia, mas é enrolado para pagar, meu irmão, que não é fácil. Maltrata a esposa, é iracundo com os filhos, mas ele tem o dom. Por quê? Porque o dom não muda o caráter, não muda a vida da pessoa. O que transforma você, na verdade, que vai modificando você, segundo a Bíblia, são os frutos do Espírito, que vai fazendo de você uma pessoa diferente. Diga glória a Deus. Aí você é diferente. As pessoas olham para você e conseguem ver virtude em você, porque você é diferente.
Você não é enrolado, não fica enganando os outros, não fica dando rasteira em cobra, né? Não fica fazendo essas coisas mais ou menos assim, e tantas outras coisas, porque o seu caráter está moldado pelo próprio Espírito de Deus que age em você. Vamos ver aqui alguma coisa sobre o fruto do Espírito? Tem aí, tem. Olha o que é fruto do Espírito na vida da gente. Mas o fruto do Espírito é, primeiro é o quê? Amor. O amor é como se fosse o caule da árvore. Mas o que é amar? Amar é, acima de tudo, uma das atitudes bem fortes dentro dessa questão do amor é não querer para o outro aquilo que você não quer para você. Isso já expressa exatamente alguma coisa relacionada com o amor que você precisa ter pelo seu próximo. Mas tem gente que é para mim tudo, para os outros nada. É 2 pesos e 2 medidas. O que vale para mim não vale para o fulano. Você está entendendo? Isso já é uma expressão de egoísmo, que é antagônico à questão relacionada com o amor. Então o amor é o primeiro, você amar. Aí você vai ver lá alguma coisa sobre o amor, lá no capítulo 13, você até se assusta. O amor é paciente, o amor é benigno, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí você diz, mas isso aqui é ser abestado, é bobo. Tudo isso aqui, quando você ama, parece ser abestado mesmo, porque se for dentro daquele critério que fala lá do capítulo 13 do livro de Coríntios, é isso. O amor é isso, por incrível que pareça. Quando você ama, você não procura os seus próprios interesses, você não quer se dar bem nas coisas, você tem paciência, você suporta as coisas. Amém? E é uma coisa difícil, mas a gente consegue, tendo o fruto do Espírito em nós, que nos molda totalmente. Vamos ver, amor. Depois disso o quê? Vem o quê? Alegria. Pessoa que é de Deus, que tem o Espírito de Deus, ele não tem aquela alegria que está atrelado ou condicionado a qualquer outra substância, que vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Chama eucalótica, não, esqueci o nome que dá aí. Você não está na sua alegria, na dependência de nenhuma substância. Tem gente que, na verdade, para poder estar feliz na concepção dele, ele tem que tomar uns grog, porque senão ele está triste. Se ele tomar grog, ele não está feliz. Você está entendendo? Se não fumar um baseado, a vida dele está triste. Se não meter umas 30 gramas de farinha no nariz, ele está infeliz. Ele só consegue ter felicidade por conta realmente de ter alguma substância passageira que ele realmente consome e que dá um tempo para ele ali, para ele poder se sentir realmente feliz, e quando aquilo passa, ele precisa ir de novo atrás, e precisa de novo atrás, e destrói a vida dele. Essa alegria que a Bíblia fala aqui é a alegria do Espírito Santo. Diga glória a Deus, que você não precisa de nenhuma substância, você tem a alegria de Deus em você. Você é um cara gente boa, uma mulher gente boa, é uma pessoa de um jeito só. Tem gente que você olha como é que ele está hoje, dá para falar com ele, porque tem dia que ele acorda assim com o capeta nos couro. Você tem que saber como é que está o estado de espírito da pessoa. E o fulano, como é que está? Tem dia que ele acorda alegre, feliz, tem dia que acorda, só de você falar, ele já está armado, já tira umas 10 pedras em cima de você. A alegria do Espírito, ocasionada exatamente, causada pelo fruto do Espírito, dá para você uma alegria equilibrada, alguma coisa que fica no teu coração, por uma série de fatores. Você sabe que você é de Deus, você não está muito preocupado, porque você sabe que Deus está no comando e no direcionamento da tua vida. O amanhã não te preocupa, o amanhã não te cria ansiedade, porque você tem total confiança que Deus sempre vai te dirigir e encontrar saídas para as situações que você não tem saída. Diga glória a Deus. Isso dá alegria para você, saber que você está sendo cuidado, ter a sensação de pertencimento a um Deus que pode todas as coisas. Você se torna uma pessoa gente boa. Gente boa.
Tem gente, muitas vezes, que só é gente boa com gente de fora para tentar conquistar, para tentar se autoafirmar, para tentar ser aceito. Ele fica bonzinho com os de fora, mas quando entra da porta de casa para dentro, parece que ele muda, ele é outra pessoa. Todo mundo, as pessoas de fora dizem, mas o fulano lá é tão bacana você. Mas aqui em casa ele não é assim. Ele não é legal. Vive no mau humor o tempo todo. O que acontece? Que lá fora é aquela necessidade de ser aceito, agrada a todo mundo, mas com a família ele é péssimo, ele só agride, só dá coice o tempo todo, e você às vezes convive isso dentro da sua própria casa, que as pessoas começam a falar de uma certa pessoa que está na sua casa, e você diz, essas pessoas que estão falando que essa pessoa de casa é lá fora, não é a mesma pessoa que eu conheço dentro de casa. A alegria faz de você uma pessoa diferente, porque é uma ação sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? O fruto do Espírito traz mais o que para você? Paz. Eu já falei para vocês que essa paz do Espírito Santo, ela não é uma paz circunstancial. Aquela paz que você só tem quando tudo está bem. Ah, como é que está? Está tudo bem, não estou devendo ninguém, tem dinheiro na conta, está dando para comer todo dia, eu estou tranquilo, estou em paz. Mas o dia que não tem dinheiro na conta, que não está dando para comer todo dia, você entra em parafuso, se desequilibra. A paz do Espírito Santo não é nem para quando as coisas estão certas. Ela vai funcionar na sua vida quando as coisas estiverem dando errado. Por quê? Porque a paz do Espírito Santo, que é a paz de Deus, vai equilibrar você no meio das maiores tempestades da tua vida. Você não surta, você não consegue surtar. Por quê? Porque você está equilibrado pela paz que vem do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Ela é diferente. Depois vem o quê? Longanimidade. É ter o pavio comprido. Tem gente que tem o pavio curto, qualquer coisa ele explode. O longânimo, o pavio dele é comprido. Ele demora para explodir. E se ele demora para explodir, é mais fácil dele poder equilibrar as suas convivências e os seus relacionamentos, porque ele não explode fácil. Longanimidade. Benignidade. O que é benignidade? Vem de benigno, a pessoa é misericordiosa. Ele tem misericórdia. Tem gente que, meu irmão, você faz um negócio para ele, ele remoe aquilo a vida toda. Não quer nem olhar para a cara. Ele não tem misericórdia de nada. Ele guarda, ele internaliza aquele sentimento ruim, se envenena. E a benignidade, a pessoa acaba tendo misericórdia do pobre miserável. Que até aquele que fez mal para você. Eu já expliquei para vocês o que significa a palavra misericórdia? Já, mas vou explicar de novo. A palavra misericórdia significa o quê? Miséria, que vem de miséria, córdia, que vem de coração. É quando a miséria de alguém chega ao teu coração e você se condói pela miséria dele, do miserável. No lugar de ficar realmente, poxa, como ele é pequeno. A ingratidão dele para mim não me afeta não, porque a pequenez é dele, eu não estou preocupado com isso. Quem está entendendo, diga amém. Então isso é misericórdia, que é benignidade. Mas tem gente que guarda, fica magoado, internaliza, fica com aquela raiva, aquela coisa que não ajuda em nada a vida espiritual da pessoa. E as suas convivências e seu relacionamento. Está comprovado que quando você guarda ódio e ressentimento, é os seus ossos que apodrecem, diz a Bíblia. E a pessoa começa a ter um monte de problema de saúde por conta disso, que já é comprovado pela medicina. Bondade, todo mundo sabe o que é. Fidelidade, todo mundo sabe também o que é. Ser fiel, que vem de fidelidade a Deus, a tudo. Tem mais aí, não tem? Parou aí? Ah, esse aqui, mansidão. O que é ser manso? É não ser brabo. É o antônimo de brabeza. Ah, mas tem pessoas, eu sou de Deus, mas o bicho é brabo. Você chega aí, parece assim
um animal feroz, explode com facilidade. Quando grita, grita para brigar. Pense como tem gente braba nessa vida e acha que isso é bom. Quando o Espírito de Deus está em você, que você de fato tem sobre si o domínio do Espírito de Deus, que você tem os frutos do Espírito, essa brabeza acaba. Diga glória a Deus. Você se torna uma pessoa mansa. Termina a brabeza. Esse negócio de estar brigando, estar afrontando, estar falando, estar gritando, termina isso. Deus consegue dar para você a mansidão. E a mansidão é tão importante que a única coisa que Jesus pediu para que você e eu, que nós que estamos aqui, aprendêssemos com Ele, foi a mansidão. Ele disse assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Diga glória a Deus. Ele falou as duas coisas, porque não tem mansidão sem humildade, e não tem humildade sem mansidão. Quando você é uma pessoa braba, pode contar que ele não é humilde. Ele guarda. Ele é ressentido. Vive em conflito com todo mundo. Ninguém presta, ninguém é bom para ele. Ele tem dificuldade de se relacionar, de conviver, sempre vive a vida isolada, sempre é rejeitado por conta exatamente da falta desse fruto do Espírito, de ser manso. Domínio próprio é dizer: estou com vontade de fazer, mas não faço. Mas não é em todas as coisas. Estou com vontade de pedir perdão, mas não peço. Aí não, aí você tem que pedir. Você está entendendo? É exatamente a questão relacionada com outras coisas, ligadas ao ressentimento, à mágoa, a falta do domínio próprio também, para não fazer determinadas coisas que você precisa não fazer. Você não tem forças para isso. Porque a Bíblia diz que contra estas coisas não há condenação, não há uma lei que venha punir você ou que venha condenar você. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Quem quer ter paciência aqui, levante a mão. Diga assim: meu Deus, eu quero paciência. A partir de manhã é provocação para todo lado, para cima de você, para você aprender a desenvolver essa paciência. Você pede para Deus paciência, o que vai aparecer de gente testando a tua paciência, porque Deus começa a fazer o quê? Que foi que eu falei para você no começo, que o cérebro só entende as coisas e decora as coisas através do meio da repetição. Você vai até você aprender e não se afetar mais. Se você pede mansidão, não vai faltar gente para provocar você. Você diz: Jesus, eu quero mansidão. E Jesus manda uma leva, vai lá, provoca ele para ver se ele desenvolve essa mansidão. E repete, vai em cima, até você aprender a ser manso. Então, nesta noite, eu estou dando essa palavra para vocês, para dizer para vocês o seguinte: nós podemos fazer a nossa vida melhor. Diga glória a Deus. Se nós pedirmos a direção de Deus, pedirmos a direção do Senhor, com certeza a gente consegue também melhorar muito como pessoa, vivendo bem e sendo aquilo que a gente fala muito na Bíblia: ser bênção na vida do outro. Diga glória a Deus. Você precisa ser bênção na vida da outra pessoa que convive com, que essa pessoa precisa ser amada por você. A única pessoa que Deus pede que você ame é o seu próximo. E o seu próximo é aquele que está próximo. Diga glória a Deus. E aquele com quem você convive. Claro que você sobe no ônibus, senta na cadeira, vê uma pessoa que senta do seu lado que você nunca viu na vida, você não tem como nutrir sentimento por essa pessoa e ter um laço forte com ela. Você nem conhece. Mas quem você conhece, que é teu próximo, que faz parte da tua convivência, do seu relacionamento, você tem que acabar com esse negócio de ter raiva, de ter resistência a pessoas, de guardar ressentimento contra alguém, de não gostar da cara da pessoa. Não, se você fizer isso, você está pecando, porque a Bíblia diz que você tem que amar o seu próximo, e próximo é todo aquele que está próximo de você, que faz parte de todo o seu círculo de convivência e de relacionamento. Amém? Que Deus abençoe você e que ajude. Pode bater o pau para Jesus. Louvado seja Deus.